Sejam todos muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática, à rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. O meu nome é Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, diretor-geral da Certform e formador em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Neste vídeo vamos fazer, em primeiro lugar, uma abordagem às regras de movimentação das contas da contabilidade. E depois vamos dar um exemplo de abertura descrita relativamente a uma sociedade por cotas. Então, começando pelas regras de movimentação das contas. Este é um manual que faz parte do curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, onde esta matéria é uma matéria desenvolvida, a matéria da abertura descrita de vários tipos de sociedades, desde o empresário em nome individual, passando pela sociedade unipessoal por cotas, a sociedade por cotas e a sociedade anónima. Eu vou dar um exemplo, um dos vários exemplos que constam deste manual relativamente à abertura descrita, que tem a ver com o lançamento inicial, quando a empresa se constitui, de uma sociedade por cotas. Mas antes de fazer ou de apresentar esse exemplo, vou fazer uma revisão sobre as regras de movimentação das contas. Este é o plano de contas da contabilidade financeira e neste plano de contas, onde existem classes de contas sequenciais, da classe 1 até à classe 8, nós temos as contas do ativo. O ativo é representativo dos bens e dos direitos da empresa. O ativo é aquilo que a empresa possui. Sempre que movimentarmos uma conta do ativo, essa conta tem que ser debitada pelo seu saldo inicial, ou seja, quando inicia o ano, os saldos das contas do ativo surgem a débito ao transitarem do ano anterior. Estas contas debitam-se pelo saldo inicial e depois, à medida que se vão fazendo os lançamentos ao longo do ano, as contas do ativo debitam-se pelos aumentos e creditam-se pelas diminuições. Então, exemplificando aqui um sistema de T, temos uma conta do ativo, por exemplo, a conta do caixa, a conta dos depósitos à ordem, a conta dos clientes, a conta de mercadorias, a conta de investimentos, por aí fora. Estas contas, e considerando o débito e o crédito, elas são debitadas pelo seu saldo inicial, no início do ano, quando se apresenta o balancete de abertura, que no fundo é a transição dos saldos do período anterior para o novo ano, na passagem contabilística do ano, e depois, à medida que os lançamentos vão sendo feitos, sempre que há um aumento do ativo, debitam-se as contas, sempre que há uma diminuição do ativo, creditam-se estas mesmas contas. Esta é a regra de movimentação para uma conta do ativo. Debita-se pelo seu saldo inicial e depois debita-se pelos aumentos e credita-se pelas diminuições. Depois podemos ter o passivo.
passivo representa as obrigações. Representa as dívidas. E no plano de contas são muitos exemplos as contas do passivo. Por exemplo, a conta de fornecedores. Fornecedores é uma conta do passivo, uma vez que representa dívida a fornecedores. Por exemplo, aqui nas várias contas do plano de contas, financiamentos obtidos, a conta de fornecedores é a conta 22, nesta sequência numérica, e a conta de financiamentos obtidos é a conta 25. Estas duas contas representam passivo, porque financiamentos obtidos é onde nós vamos contabilizar os empréstimos que obtemos dos bancos, logo representa dívida. Uma conta do passivo e considerando o débito e o crédito, as contas do passivo, elas creditam-se pelo seu saldo inicial. No início do ano, o saldo no balancete de abertura destas contas aparece a crédito. Depois, à medida que as contas vão sendo movimentadas, as contas do passivo creditam-se quando há diminuição da dívida e as contas do passivo debitam-se quando há diminuição da dívida e creditam-se quando há aumento da dívida. Por exemplo, se uma empresa pedir um empréstimo a um banco, esta conta 25 vai ter que ser creditada, porque é um passivo, credita-se pelos aumentos. Já agora que demos as regras de movimentação das contas do ativo e do passivo, vejamos um movimento que envolve estas duas contas. Exemplo: empréstimo obtido do banco X igual a 50 mil euros. Então vamos imaginar esta operação. Uma empresa obtém um empréstimo de 50 mil euros de um banco, o Banco X. Que lançamento é que nós vamos fazer? Um lançamento que vai envolver duas contas. Sendo este o lançamento inicial, estou-me apenas a referir ao lançamento inicial pela obtenção do empréstimo, ou o chamado reconhecimento do empréstimo obtido. Apenas isso. Ora, pelo reconhecimento do empréstimo obtido, nós temos que movimentar a conta 12 qualquer coisa, o banco X, bancos é a conta 12 nesta sequência numérica do plano de contas, e os financiamentos obtidos passam pela conta 25. Que é a chamada conta do razão com 2 dígitos, mas que se desenvolve. E a conta 25, quando se trata de empréstimos bancários, ela desenvolve-se na conta 2511, que é mesmo denominada empréstimos bancários. E nós temos sempre que movimentar a conta de maior grau. Então, movimentamos a conta 2511 em empréstimos bancários. E agora é apenas uma aplicação das regras que vimos. O que é que acontece relativamente à nossa conta do banco? Aumenta, não é? O empréstimo significa que passamos a ter na nossa conta mais 50 mil euros. E, portanto, sendo uma conta do ativo,
debita-se pelos aumentos. Claro que a conta de bancos aumenta em 50 mil euros. E o que é que acontece relativamente à conta 2511, que é uma conta do passivo de empréstimos obtidos? Portanto, a conta 25, a conta de financiamentos obtidos. Esta é uma conta do passivo. Quando nós pedimos um empréstimo ao banco, o que é que acontece com o nosso passivo? Aumenta, porque aumenta a dívida que a partir de agora eu passo a ter com aquela instituição de crédito. E o que é que se faz quando aumenta o passivo? Credita-se, porque o passivo debita-se pelas diminuições e credita-se pelos aumentos. Então eu vou ter que creditar esta conta por 50 mil euros. Pronto, e fica assim exemplificado. Um exemplo de um empréstimo ao banco que no fundo já mexeu com as regras das contas do ativo e do passivo. Movimentei uma conta do ativo, movimentei uma conta do passivo, houve aqui dois aumentos. Um aumento do ativo, um aumento do passivo. E portanto também temos aqui as partidas dobradas em que neste lançamento, como em qualquer lançamento, o total reconhecido a débito tem que ser igual ao total reconhecido a crédito. Aqui envolveu um lançamento simples de duas contas. O valor a débito tem que ser sempre igual ao valor a crédito. Quando envolve várias contas, o somatório dos valores a débito tem que ser igual ao somatório dos valores a crédito. Vamos agora a mais outras contas. As regras para movimentar as contas do capital. O capital pertence à classe 5 no plano de contas. Entre a classe 1 e a classe 4 existem contas do ativo, existem contas do passivo. A classe 5 concreta é a classe do capital, das reservas e dos resultados transitados. Estas contas do capital, reservas e resultados transitados, que consta aqui do plano de contas, elas seguem as mesmas regras de movimentação das contas do passivo. Ou seja, quando nós temos uma conta da classe 5, uma conta de capital, reservas, resultados transitados, temos o débito e temos o crédito. Regra geral, o saldo inicial destas contas é apresentado a crédito. Poderá eventualmente acontecer no início do ano que a conta de resultados transitados surja com saldo a débito. Quando uma conta de resultados transitados, que aqui no plano de contas é a conta 56, apresenta saldo a débito, significa que no ano anterior a nossa empresa teve prejuízo. Se a nossa empresa teve lucro, esta conta de resultados transitados vai ter um saldo credor. Portanto, por norma, e é bom que assim seja, estas contas, o seu saldo inicial apresenta-se a crédito. À medida que os movimentos vão acontecendo ao longo do ano, a conta de capital debita-se pelas diminuições do capital e credita-se pelos aumentos do capital. E, portanto, é exatamente igual a regra de movimentação comparativamente com as contas de passivo.
Contas de capital debitam-se pelas diminuições, creditam-se pelos aumentos. Depois, e até agora, nós falamos sobre as contas do ativo, as contas do passivo e as contas do capital. O ativo e o passivo abarcam desde a classe 1 à classe 4 do plano de contas, da sequência numérica que é o plano de contas, desde 11 caixa até 46 ativos não correntes detidos para venda. Umas são do ativo, outras são do passivo. O capital é classe 5. E a movimentação de contas do ativo, do passivo e do capital vai nos permitir, quando alcançarmos numa fase mais à frente o chamado balancete retificado, através destas contas, ou até o balancete final, através destas contas nós conseguimos elaborar o balanço, através dos saldos finais que constam destas contas no final do ano, quando estamos na fase do encerramento anual das contas e já temos o balancete de encerramento, o balancete final, com os saldos finais. Esses saldos vão nos permitir construir o balanço. Depois nós temos as contas de gastos. As contas de gastos é a chamada classe 6. Sempre que se movimenta uma conta de gastos, começa na 61, que é o custo da mercadoria vendida, e termina na conta 69, que está relacionada com gastos de financiamento. As contas de gastos, por norma, debitam-se. Seguem a regra do débito. Ou seja, sempre que ao longo do ano eu movimento uma conta de gastos, eu vou debitar essa conta. As contas de gastos não têm saldo inicial. As contas de gastos nascem, entre aspas, e morrem no próprio período. Porque quando estamos na fase do encerramento anual das contas, estas contas de gastos e também de rendimentos, elas vão ter que saldar todas e os saldos terão que ser transferidos para os resultados, ou seja, para a classe 8. Pelo que estas contas no final do ano extinguem-se e pelo que não há saldos iniciais. E consequentemente são contas que debitam-se ao longo do ano. Por regra. Quanto aos rendimentos, que será a classe 7, rendimentos, da 71 à 79, desde a 71, que são as vendas de mercadorias, a 72, as prestações de serviços, e termina na 79, que tem a ver com os juros, dividendos e rendimentos similares. Aqui temos os rendimentos. As contas de rendimentos, por norma, são contas que seguem o crédito. Sempre que nós temos uma conta de rendimento a movimentar, fazemo-lo a crédito. Não significa que de forma excepcional, por vezes, não tenhamos que debitar uma conta de rendimentos. Isso acontece, por exemplo, quando... Eu vou desenvolver aqui só um bocadinho. Por exemplo, a conta 71, que é a conta de vendas. Esta conta desdobra-se na conta 711, aqui no plano de contas, que é uma conta de mercadorias. Vamos imaginar que uma empresa vende 10.000 euros de mercadorias a um cliente.
Esta conta vai ser creditada por 10.000. O valor da venda, a base tributável. Estas contas são movimentadas com os valores sem IVA. É a base tributável, as contas de rendimentos. Vamos imaginar que a empresa vendeu 10.000 euros e creditou naturalmente esta conta. Entretanto, emitiu, claro, uma fatura, uma nossa fatura, emitida ao cliente pelo valor de 10.000 euros. O cliente, não satisfeito com a mercadoria, por determinadas razões, devolve-nos, por exemplo, 30% desta mercadoria, o que corresponde a 3.000 euros. Ora, na devolução, o que pressupõe depois a emissão de uma nota de crédito, na devolução, nós, para movimentarmos esta devolução, vamos ter que movimentar a conta 717, que é a conta de devoluções de vendas. E uma vez que o cliente devolveu 30%, devolveu 3.000 euros, posteriormente eu terei que movimentar esta conta por 3.000 e estou a movimentá-la a débito. Mas tem que ser porque se eu vendi 10.000 e depois o cliente devolve 3.000, digamos que a minha venda líquida é apenas de 7.000 e o saldo desta conta será 10.000 menos 3.000 igual a 7.000. Este é um exemplo na conta 717 em que se debita uma conta de rendimentos, o que não é o comum. Portanto, a regra é que as contas de rendimentos são efetivamente creditadas. Quando se movimentam contas de rendimentos e contas de gastos, no fim, através do balancete retificado, que é um dos balancetes que vão ser criados na parte final do curso prático de contabilidade e fiscalidade, através do sistema informático, a partir daí a empresa vai criar a chamada demonstração dos resultados. Então, se por um lado as contas do ativo, passivo e capital dão origem depois ao balanço, os saldos de gastos e de rendimentos virão a dar origem à demonstração dos resultados. Sendo que tanto o balanço, aqui na área do capital, como a demonstração dos resultados vão ter um elo comum, que é o chamado resultado líquido do período. É aquele item comum, aquela rúbrica comum que existe entre o balanço e a demonstração dos resultados. Estas são as regras de movimentação das contas da contabilidade. Então, para resumir, as contas do ativo são contas que se debitam pelo saldo inicial, debitam-se pelos aumentos, creditam-se pelas diminuições. As contas do passivo são contas que se creditam pelo saldo inicial, debitam-se pelas diminuições, creditam-se pelos aumentos. As contas do capital são contas que se creditam pelo saldo inicial, debitam-se pelas diminuições, creditam-se pelos aumentos. As contas de gastos são contas que, por regra, se debitam. As contas de rendimentos são contas que, por regra, se creditam. Contas do ativo, do passivo e do capital, os seus saldos irão ser transpostos para as rúbricas do balanço. As contas de gastos e de rendimentos, os seus saldos formarão, no fim da contabilidade, a demonstração dos resultados. Entre o balanço e a demonstração dos resultados, o elo comum é o resultado líquido do período. De acordo com o sistema digráfico e as chamadas partidas dobradas, nos lançamentos, a soma dos débitos tem que ser sempre igual à soma dos créditos. Então, agora eu vou dar um exemplo de constituição de uma sociedade por cotas. Portanto, eu vou pegar aqui no manual, onde nós temos vários exemplos,
no curso prático de contabilidade e fiscalidade. E vamos então dar um exemplo de abertura de escrita. Relativamente a uma sociedade por cotas. Depois, noutro vídeo, eu darei um outro exemplo sobre uma sociedade anónima. Neste vídeo ficamos com uma sociedade por cotas. No próximo vídeo prometo que vou dar um exemplo de abertura de escrita de uma sociedade anónima. Ora, uma sociedade por cotas, digamos que a constituição de uma sociedade por cotas, do ponto de vista contabilístico, ela abarca duas fases. Existe a fase da subscrição. Os subscritores, que são os sócios, assumem o compromisso de entregar à sociedade determinados valores para a chamada formação do capital. E depois existe a fase da realização, em que os subscritores, os sócios, entregam à sociedade os valores a que se comprometer. Então, vamos imaginar o seguinte. Estávamos em janeiro do ano N. E, nesta altura, é criada a sociedade Demo Limitada. Está bem? Limitada já indica que é uma sociedade por cotas. Nesta sociedade, o capital que se pretende subscrever e posteriormente realizar é de 5.000 euros. E este capital ele vai ser subscrito por 2 sócios. As sociedades por cotas têm que ter um mínimo de 2 sócios. Se for uma sociedade com um único sócio, então chama-se uma sociedade unipessoal por cotas. Já as sociedades anónimas têm que ser constituídas no mínimo com 5 acionistas. Mas no exemplo que darei num próximo vídeo falarei sobre sociedade anónima. Então, temos aqui um capital de 5.000 euros e este capital ele vai ser subscrito pelo Mário Alberto, €3.000 e pela Márcia Pedrosa, €2.000. É assim, a formação do capital. O Mário tem a sua cota de €3.000, a Márcia terá a sua cota de €2.000. Agora, como é que o Mário e a Márcia irão efetivamente realizar aqui este capital? Segundo este exemplo, o Alberto vai entregar, eu vou colocar aqui ao lado as condições. Portanto, o Alberto entrega já €2.600 através de depósito. Vou colocar aqui depósito. E, portanto, ele vai, neste momento, fazer a sua subscrição, mas vai fazer uma realização ainda parcial, não total. Porque para que a realização seja total, o capital subscrito terá depois que coincidir logo com o capital realizado. Mas ele, neste momento, vai ter uma entrada de €2.600, faltarando 400, que o fará mais à frente. A Márcia. A Márcia vai realizar o seu
capital da seguinte maneira. Em espécie, entradas em espécie. Uma máquina de 1.500 euros e mercadorias de 500 euros. E, portanto, como a sua entrada é de 2.000, então a entrada da Márcia forma-se por 1.500 euros, constituído por uma máquina, que vai ser já um ativo fixo tangível para a empresa, e o restante 500 euros com mercadorias. Muito bem. Estas são as condições. Vamos então fazer a contabilização de todos estes factos. Então, primeira fase. Vamos dividir isto em duas fases. A primeira fase, ela tem que ser a fase da subscrição do capital. Então, lembram-se que, por definição, a subscrição do capital é a fase em que os sócios assumem o compromisso de entregar à sociedade determinados valores. Aqui temos um depósito e temos entradas em espécie. Então, nesta subscrição, e utilizando agora aqui o plano de contas, convém que a conta de capital ela esteja subdividida da forma que eu vou explicar. Nós estamos aqui numa sociedade por cotas. Então, quanto à subscrição do capital, o lançamento será o seguinte. Vamos utilizar, neste caso, 3 contas. Uma conta para o Mário. Todas as relações entre a empresa e os seus sócios são expressas no plano de contas através da conta 26, que é a conta de acionistas sócios. Então a conta 26, acionistas sócios, neste caso não são acionistas, são sócios, porque na sociedade por cotas existem sócios, na sociedade anónima existem acionistas. Eu aqui vou considerar a conta 26.1, que é a conta dos sócios, e vou criar uma subconta, colocando aqui mais um 1, e destinar esta ao Mário. E depois vou criar uma conta 26.1, que vai terminar em 2. E estão a ver a liberdade que nós temos no plano de contas de criar subcontas. A 26.1, essa tem que efetivamente ser respeitada. A conta 26.1, acionistas com subscrição, neste caso sócios. Mas depois, dentro da 26.1, eu posso subdividir as contas e vou considerar a 26.1.2 para a Márcia. Estas são as duas contas dos dois sócios. E depois, o capital da empresa que passa pela conta 51. 51 é capital. Depois, dentro da conta 51, nós temos a conta 51, por exemplo, 11, que eu vou considerar como capital subscrito. A 51.11 capital subscrito e depois a 51.12 capital realizado. Mas como nós estamos na fase da subscrição, eu vou considerar no início a 51.11 capital subscrito. O que é que acontece aqui? Acontece que a conta de capital
Lembrem-se das regras de movimentação. As contas de capital debitam-se por diminuições e creditam-se por aumentos. O que é que está a acontecer aqui ao capital? Claro que está a aumentar, não é? É a fase da subscrição. E a fase da subscrição é logo o nosso capital inicial, que vai ser de 5.000 euros. Tem que ser creditada esta conta. E os respectivos sócios vão ficar a dever à empresa e, portanto, nesta perspectiva, estas contas representam um ativo para a empresa. Os sócios, o Mário, vai subscrever 3.000 euros. Conta do ativo debita-se pelos aumentos. E a Márcia, 2.000. Então há aqui um aumento de 2 ativos para a empresa. E este é o lançamento da subscrição. E então temos as partidas dobradas. 2 débitos, 1 crédito. A soma dos 2 débitos, 3.000 mais 2.000 igual a 5.000, tem que ser igual ao crédito. É um lançamento que envolve 2 débitos e 1 crédito. E temos aqui então o método digráfico e as partidas dobradas. O somatório dos 2 débitos é igual ao valor a crédito. Esta aqui seria a primeira fase, a fase da subscrição do capital. Muito bem. Agora vamos à segunda fase, que é a fase da realização. Então lembrem-se, subscrição é aquele momento em que os subscritores assumem o compromisso de entregar à sociedade determinados valores. O Mário e a Márcia assumem o compromisso de entregar, no caso do Mário, 3.000 euros, no caso da Márcia, 2.000 euros à empresa. E estão subscritos 5.000. Fase de subscrição concluída. Agora vamos à segunda fase. E a segunda fase é a fase de realização do capital. É aquela fase em que os sócios vão mesmo a entregar à sociedade os valores a que se tinham comprometido. Pronto, esta é a fase da realização do capital. Então vamos lá a esta fase e vamos ver, temos aqui como é que isto vai ser feito. Vamos começar pelo Alberto. O Alberto, neste momento, realiza em dinheiro, portanto, uma entrada em dinheiro, conforme aqui está no enunciado, 2.600 euros. Então vamos fazer a realização de capital. Vamos utilizar a conta do Alberto, que era a conta 2611, conforme se lembram, o Alberto, e a conta 12.1, que é a conta do Banco X. O Alberto vai realizar 2.600 euros dos seus 3.000. Então vai haver um depósito no banco de 2.600 euros. E digamos que a dívida, entre aspas, que o Alberto tinha para com a sua empresa, vai neste momento diminuir em 2.600 euros. Uma conta do ativo debita-se por um aumento, também uma conta do ativo que se credita por uma diminuição. Ou seja, a empresa já não tem um direito tão grande sobre o Alberto. Agora o direito passou a ser meramente de 400 euros, que é o que resta, não é? Porque lembrem-se
que no débito desta conta estão 3.000. 3.000 a débito, 2.600. Agora a crédito está um saldo de 400, que é quanto falta neste momento ao Alberto realizar. E portanto, o Alberto, ficamos por aqui. Mais à frente, quando ele realizar os seus 400 euros ainda em falta, será esta conta creditada por 400 e saldará. Já não há qualquer dívida do Alberto para com a sociedade. E haverá um reforço, um aumento de bancos em 400 euros. Isto é o que acontece com o Alberto. Agora vamos ver o que vai acontecer com a Márcia. A conta da Márcia era a conta 2612. A Márcia vai realizar o capital todo. Uma parte numa máquina, outra parte através de mercadorias. São as chamadas entradas em espécie. Então, a dívida, digamos que a Márcia tem para com a sociedade, realizando o valor total, era de 2.000 euros. Vamos creditar a conta por 2.000 euros. E, portanto, lembrem-se que nós tínhamos a débito 2.000. A Márcia vai fazer a sua realização total, portanto, o saldo da conta da Márcia está, neste momento, a zeros. E estes 2.000 euros, eles são repartidos por 2 ativos para a empresa. A Márcia vai fazer uma entrada em espécie através de uma máquina. As máquinas são ativos fixos tangíveis e passam pela chamada conta 43, que é a conta dos ativos fixos tangíveis. E as máquinas são equipamento básico. Então nós temos que reconhecer na conta 43.3, que se chama equipamento básico, é um ativo fixo tangível, é uma conta do ativo, e o que é que acontece com o ativo? Aumenta. Então, esta conta tem que ser debitada por 1.500 euros. As mercadorias são também ativo para a empresa. E no plano de contas, mercadorias pertence à conta 32.1, que será a mercadoria X. Vamos considerar que isto era a mercadoria X. O que é que acontece com as mercadorias? Ativo. Há um aumento do ativo. Então este é o lançamento da realização do capital da Márcia em espécie. Portanto, esta conta foi creditada e houve um aumento de 2 ativos para a empresa, através de uma máquina, equipamento básico, através de mercadorias de 500 euros. Muito bem. Agora, só temos é que, para concluir, fazer mais 2 lançamentos. É que o capital não está ainda totalmente realizado. Faltam os 400 euros do Alberto. A Márcia realizou tudo, mas o Alberto apenas realizou 2.600 euros. Então nós temos o seguinte. A conta 511, que é a conta de capital que eu considerei ser capital subscrito, esta conta do capital subscrito inicialmente foi subscrito por 5.000 euros, não é? Conforme se recorda. Este foi o primeiro lançamento que nós fizemos, foi creditar esta conta por 5.000. Nas sociedades por cotas,
nós temos a conta 51 de capital e nós dividimos esta conta, por exemplo, na 5111, que será o capital subscrito, e na 512, que será o capital realizado. E a verdade é que nós realizado ainda só temos 4.600, porque faltam os 400 do Alberto. Então, neste momento, nós vamos transferir para a conta 5112, que é o capital realizado, a parte que efetivamente foi realizada, foi apenas 4.600. Então vamos debitar esta conta por 4.600 e creditar o realizado por 4.600. Este lançamento era um lançamento que teria que ser feito para que a conta de capital subscrito apresente um saldo credor de 400 euros, que é aquilo que resta neste momento a realizar. Quando o Alberto fizer a respectiva realização dos 400 euros que lhe faltam, poderá ser através de depósito, uma vez que ele teve uma entrada em dinheiro, e vamos supor que depois volta a entregar o que lhe resta, que são 400 euros, nesse momento vamos ter que debitar aqui por 400, creditar por 400 e ficamos com um capital realizado de 5.000, que é esse o objetivo. O objetivo é que capital subscrito fique saldado e todo o capital se encontre já realizado. O objetivo é alcançar aqui os 5.000 euros a crédito. Esse será o capital realizado da empresa. Normalmente, e para concluir, as aberturas de escrita das empresas têm determinado tipo de despesas de constituição. Vamos, por exemplo, considerar que despesas de constituição, por exemplo, os gastos com os notários, notariais, os gastos, por exemplo, com o Registro Nacional de Pessoas Coletivas, Registro Nacional de Pessoas Coletivas, esses gastos, digamos que são as chamadas despesas de instalação ou de constituição, que toda a sociedade tem que suportar para que seja efetivamente constituída, totalizaram 340 euros. Pronto, então o último lançamento que nós vamos fazer é o reconhecimento das despesas de constituição, que, claro, tiveram que ser pagas aqui no âmbito notarial e no âmbito da conservatória e, portanto, vamos fazer este reconhecimento. Vamos movimentar duas contas para este reconhecimento. Isto são despesas. As despesas são movimentadas em gastos. A conta de gastos apropriada para esta movimentação é 62. São os fornecimentos e serviços externos. Conta 62. E dentro da conta 62 nós temos os serviços especializados, onde se encontram os gastos notariais e por aí fora. E vamos, por exemplo, considerar na respectiva conta 62, por exemplo, qualquer coisa, vou considerar 62,28. 62,228. Uma conta de gastos. 62, 3 pontos. Fornecimentos e serviços externos.
E, claro, a conta 12.1, porque isto é realmente pago. O que é que acontece com as contas de gastos? Debitam-se. Esta conta é a conta do banco X. É uma conta do ativo. O que é que está a acontecer com o nosso ativo? Está a diminuir porque estamos a fazer um pagamento, logo a conta do banco diminui. Os ativos debitam-se pelos aumentos, creditam-se pelas diminuições. Temos que creditar aqui por 340. Pronto. E este último lançamento seria o lançamento das despesas de constituição ou das despesas de instalação relacionadas aqui com todo o âmbito de despesas do Registro Nacional de Pessoas Coletivas, com o Conservatório e eventuais despesas notariais e, portanto, temos que contabilizar na classe 6, na 62, depois encontrar a subconta apropriada e serviu também para mostrar que a classe 6 debita-se e uma diminuição do ativo tem que se creditar. Ficou então assim demonstrada a abertura descrita de uma sociedade por cotas e também feita uma análise às regras de movimentação das contas do ativo, do passivo, do capital, de gastos e de rendimentos. Esta é uma matéria aprofundada no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, ministrado pela Certform. Também no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais, ministrado pela Certform. Neste momento ministramos em Sistema e-Learning. O curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada é um curso que a Certform desenvolve desde 1999, ou seja, desde a data de constituição da escola, e é um curso que já teve aproximadamente 270 edições. Atualmente nós estamos a desenvolvê-lo no sistema e-learning, onde estes cursos são apoiados por vídeos como este, que tivemos aqui, uma videoaula, por vários manuais e por slides e apresentações. E, portanto, os cursos e-learning da Certform funcionam mesmo assim. Há uma base muito abrangente de videoaulas e de vídeos e depois um suporte de manuais, de casos práticos, como por exemplo este manual, que é um manual concebido especialmente para exemplificar várias situações de abertura de escrita de empresas. O curso tem também um suporte informático, uma vez que toda a contabilidade da empresa, desde a sua abertura, passando pelo trabalho corrente até ao encerramento anual das contas e a elaboração dos balanços ou do balanço e da demonstração dos resultados, tudo é feito no sistema informático, é feito como eu fiz nesta breve exposição, mas depois são feitos os procedimentos informáticos para que o curso se aproxime o mais possível da realidade que os nossos formandos encontram no mercado de trabalho, uma vez que, claro, a contabilidade ela é executada através de programas de contabilidade e neste curso nós utilizamos um sistema informático desde a abertura até ao fecho das contas e à elaboração das demonstrações financeiras. Portanto, se quiserem desenvolver estas matérias, façam uma aposta no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada da Certform e também no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais. Podem ir ao nosso site, o www.certform.pt, tem lá todos os cursos que estão disponíveis. Nós temos vários cursos disponíveis na área da contabilidade e na área da fiscalidade, tanto no sistema e-learning como no sistema live streaming.
como no presencial, se bem que nos tempos atuais a nossa aposta está muito virada para o live streaming e para o e-learning. Desejo-vos então que continuem a visualizar os nossos vídeos para que possam adquirir cada vez mais conhecimento, tanto na contabilidade como na fiscalidade, entre outras matérias que nós vamos desenvolvendo aqui nestas rúbricas do Trate a Contabilidade por Tu e do Trate as Finanças por Tu. A missão da Certiform é contribuir para o sucesso profissional e pessoal dos nossos formandos através de cursos práticos orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até ao próximo, onde vamos fazer exatamente uma exemplificação de uma abertura de escrita, mas agora de uma sociedade anónima. Muito obrigado.